O conteúdo deste módulo, Os Movimentos Sociais e a Sociedade Brasileira, foi elaborado pelo professor Paulo Bahia e se propõe a tratar do principal ator do processo das eleições, o eleitor. Serão 4 aulas e nesta primeira aula construiremos juntos o conceito de cidadania. Nas seguintes, faremos uma viagem no tempo para entender como se deu a participação cidadã. O termo cidadania é muito mais complexo do que podemos imaginar. Nosso objetivo não será discutir todo tipo de conceituação para este termo ou memorizar uma definição, mas sim realizar uma análise do que compõe o conceito. Você vai ver que, apesar de amplo, o conceito de cidadania pode ser entendido por meio da descrição dos elementos que o estruturam. E é isso que vamos ver a partir de agora. Ao final da aula, você terá condições de saber o que compõe o conceito de cidadania e de entender a relação entre cidadania e Estado-nação. Para você, qual o significado da palavra cidadania? Provavelmente devem estar passando várias ideias por sua mente. Vamos então organizar o raciocínio. A ideia fundamental que sustenta o conceito de cidadania está essencialmente ligada a direitos. Os tipos de direito são 4, mas antes de você verificar quais são eles e o que diferencia cada um, é importante lembrar que a cidadania e a democracia só são plenas se forem garantidos, no mínimo, os 4 tipos de direitos que vamos estudar. Para que você possa relacionar democracia à cidadania, vamos ver o que o professor Paulo Bahia tem a nos explicar. Na democracia, nós temos agentes e mecanismos que possibilitam a prática democrática e o exercício da democracia. Quem são os agentes? Os agentes é a população em geral de um Estado. Mas não é a população de termos vagos, a população se organiza em instituições, em associações, em sindicatos, em partidos políticos. Essas organizações são permanentes ou momentâneas, dependendo da situação em que se está vivendo a democracia. Os mecanismos são os mecanismos que possibilitam a população participar ativamente do processo decisório do seu Estado, da sua nação. Esses mecanismos, eles passam por eleições, passam por participação, direito de manifestação, direito de greve, direito de associação livre em qualquer área. Essa é o fundamento da democracia. A democracia se fundamenta na participação e no poder de expressão livre. Esta é a característica. E no processo brasileiro, a eleição, esta eleição que nós vamos viver, consagra um momento grandioso da democracia, onde o eleitor, a população, vai manifestar o seu desejo e vai escolher seus representantes, tanto no poder legislativo como no poder executivo. Essa escolha é uma escolha combinada no dia a dia de lutas, em que o representante tenta passar para a população aquilo que ele deseja exercer. E a população confia num representante para fazer valer a sua vontade. Segundo a explicação do professor, democracia é participação no processo decisório que discute os direitos do cidadão eleitor. Por isso, agora vamos estudar com mais detalhe os 4 tipos de direitos conquistados pelo cidadão por meio dos mecanismos e dos agentes de cidadania. A referência para a construção do conceito de cidadania é a Constituição de 1988, promulgada após os anos de ditadura militar. A cidadania pressupõe o exercício dos direitos civis, políticos, sociais e difusos. Vamos começar pelos direitos civis. Quando falamos de direitos civis, estamos nos referindo aos direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei. Os direitos políticos estão relacionados à participação do cidadão no governo e na sociedade. Entram em cena os partidos políticos e os movimentos sociais, o ato de votar e o direito de ser votado. Os direitos sociais são aqueles ligados à educação, à saúde, à aposentadoria e ao trabalho.
O último dos 4 tipos de direitos é o difuso. Os direitos difusos são chamados assim porque surgem de causas diversificadas. Eles dizem respeito às questões de gênero, sexualidade, meio ambiente, mobilidade urbana, entre outras causas que vêm sendo defendidas por grupos organizados. Vimos no começo desta aula que a ideia fundamental que sustenta o conceito de cidadania é direitos. O que você acabou de verificar, os direitos civis, políticos, sociais e difusos, são os elementos que nos ajudaram a definir cidadania. É por meio deles que agora podemos concluir que a cidadania pode ser entendida como o acesso do cidadão a ao menos os 4 tipos de direitos. Para resumir o assunto, vamos recorrer a um dos primeiros teóricos a tratar deste tema, Thomas Marshall, sociólogo britânico. Eu, Thomas Marshall, resumi de forma precisa como a cidadania se desenvolveu. Retomando-se a história, a cidadania foi construída pelo desencadeamento dos direitos civis, século XVIII, dos direitos políticos, no século XIX e dos sociais no século XX. Não esqueça, a democracia e a cidadania só são plenas se forem baseadas nos 4 direitos que acabamos de estudar. Com o passar dos anos, o povo tem cobrado cada vez mais o acesso aos direitos sociais. Logo, em qualquer governo, é preciso priorizar este direito. A sociedade não admite mais não ter saúde, educação, transporte de qualidade, entre tantos outros serviços cuja responsabilidade é do Estado. Uma nação ou Estado-nação depende de o cidadão não se sentir excluído. Ser cidade é pertencer a um Estado-nação que permite a todos acessar direitos, sem exclusão. Mas o que é Estado-nação? Só para termos uma noção do que significa este termo, preste atenção nesse esquema. Antes de terminarmos a aula, uma curiosidade sobre Estado-nação. No mundo, existem casos em que um único Estado agrega várias nações. Já no caso do Brasil, temos um único Estado para uma única nação. Estamos terminando esta primeira aula. Esperamos que você tenha percebido que não há cidadania se não houver efetivação de direitos no Estado-nação. Cidadania, poder de exercer direitos, poder de livre exercício dos direitos civis, poder de exercer plenamente os direitos políticos, poder de acessar os direitos sociais, poder de defender os direitos difusos. Até a próxima aula!